Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast e a gente vai falar aqui na lição 6 já dessa semana, é a lição 6. O título é Quem é o Anticristo e já é autoexplicativo sobre o que a gente vai falar hoje. E o verso se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e diz assim: Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E agora eu vou apresentar quem está aqui com a gente, né, antes da gente começar a debater do assunto. Estamos aqui com o Eduardo de Abreu. E aí, galera? Diego Reis. E aí, galera? Renata Gondim. Oi, pessoal. E Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. A lição dessa semana, ela requer muita sabedoria e habilidade da gente para a gente falar com equilíbrio a verdade e, ao mesmo tempo, demonstrar sensibilidade às pessoas que não professam a mesma fé que nós. O tema dessa semana, sem dúvida, é uma das razões principais para muitas tensões entre os adventistas e as outras denominações. A gente vai falar da profecia de Apocalipse 13. E essa profecia ela se aplica à igreja e aos seus líderes. E não a quem segue, né, essa igreja, que creem que estão obedecendo à vontade de Deus. Elas, na sinceridade delas, elas acreditam que elas estão obedecendo à vontade de Deus. Nós devemos lembrar que tem pessoas sinceras em todas as denominações, que são fiéis à luz que elas receberam, o ensino, né? No momento certo, Deus vai chamar essa pessoa para fazer parte do rebanho dele e demonstrar a fidelidade a ele em meio à estratégia do inimigo, que ao trabalhar arduamente por meio do poder do Estado, usando o nome de Deus. Por meio da união da igreja com o Estado, Satanás sabe que muitos serão enganados, que a falsa adoração será imposta e que a liberdade religiosa será negada. Tem uma história de um pastor, Karl Hafner, que ele publicou uma carta que recebeu no livro, né, dele. A carta diz assim: Prezado pastor, há uma semana recebi uma correspondência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Senti-me aborrecida e profundamente decepcionada ao ler o folheto. Talvez você esteja pensando que me senti assim por apoiar a mensagem que vocês apresentem como verdade e tenha ficado aborrecida ao ler as informações sobre a adoração ao Papa e o Papa como a besta do Apocalipse. Pelo contrário, fiquei profundamente decepcionada em ver que a sua denominação deu seu trabalho de enviar tais literaturas cheias de rancor numa época em que as denominações cristãs poderiam trabalhar juntas em paz para tornar o mundo mais semelhante ao que Cristo desejava. Essa senhora continuou o discurso por mais 2 páginas, mas já deu para você captar a ideia dela. Depois de refletir sobre a carta por alguns dias, o pastor ligou para a mulher e explicou que não odiava os católicos. Sério? A mulher parecia chocada. Cal continuou: não investiria 1 centavo do meu dinheiro da minha igreja local em folhetos ou cartazes desse tipo. Bem, ela gaguejou, é bom saber disso. Cal explicou sua visão do papel profético da igreja e aproveitou para dar um estudo bíblico improvisado sobre a marca da besta. Ele falou do sistema corrupto da igreja durante a Idade Média, mas sempre com ênfase em Cristo como meio da nossa salvação. Bem, suspirou a mulher, acho que não me tornarei adventista, mas você, com toda certeza, mudou minha opinião sobre a sua igreja. Então, a gente está vendo aí uma pessoa que fez um folheto, né, querendo explicar a verdade para outra pessoa sobre a marca da besta, sobre o que fala Apocalipse, mas as palavras foram infelizes. Então eu pergunto aqui para vocês, se você recebesse uma carta dessa, no lugar, se você fosse um pastor, né, se você recebesse uma carta dessa, o que você faria? O que você diria para essa mulher? Eu acho que eu ficaria desapontado que nem o cara da carta ficou, né? O cara que recebeu, no caso. Bom, eu tentaria acalmar a mulher e explicar bem, já que a carta que ela recebeu
de outra pessoa, parecia estar bem, como eu posso dizer, distorcida e de forma bem grossa. Que deve ter. Bom, eu no lugar da mulher que recebeu a carta, eu provavelmente não ia acreditar, né? Então a gente deve lembrar dos conselhos de Ellen White, né? Que ela nos advertiu a não agirmos com arrogância ou apontarmos o dedo a outras denominações. Ela escreveu algumas citações. Podemos ter menos a dizer em alguns sentidos quanto ao poder romano e ao papado. Ela falou isso em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. A mensagem principal de Daniel e de Apocalipse é que o agente humano deve ser conservado fora de vista, escondido em Cristo, e que o Senhor Deus dos céus e a sua lei devem ser exaltados. Também desse livro. Mas não sejais prontos demais a assumir uma atitude de controvérsia. Deixemos que Daniel fale, que Apocalipse digam a verdade. Mas, seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como o centro de toda a esperança. O que Ellen White está falando aqui? Que quando a gente for apresentar mensagens de livros proféticos como o Apocalipse e Daniel, a gente tente colocar Jesus acima de tudo, a lei de Deus acima de tudo. Não fique apontando que é o Papa, que é a marca da besta, que é a Igreja Católica, que vai fazer tal coisa, que vai colocar o domingo como dia de guarda. A gente sabe disso, mas a gente não precisa ficar tentando enfiar isso na cabeça dessas pessoas, não num primeiro momento. E falando nisso, né, eu falei aqui que Apocalipse e Daniel são livros proféticos. E eu queria escutar de vocês aí, o que para vocês significa a palavra profecia? Profecia, eu acho que é algum evento que irá acontecer futuramente e que você pode já saber o que irá acontecer com antecedência, né? O que é uma profecia? Uma coisa que a pessoa falou e vai se cumprir. Uma história meio que pré-determinada a se realizar. Pronto. Uma das definições para a profecia é o conhecimento do fim da história antes que ela aconteça. Ou seja, a pessoa vê, né, as coisas antes daquilo que vai acontecer lá na frente. Antes de buscarmos o entendimento acerca do Apocalipse 13, principalmente, que é o da lição, é bom a gente compreender que as profecias apocalípticas, elas estão intimamente relacionadas com as profecias de Daniel. Uma lança luz à outra. Logo, se você for estudar Apocalipse, ele deve ser comparado, né, deve ser estudado ali junto com Daniel. Além disso, é bom frisarmos que o método de interpretação bíblica para as profecias é o método historicista, no qual compara-se a história da Bíblia. Em resumo, nós podemos falar que Apocalipse 13 é um texto simbólico profético que faz menção às duas bestas. Tem lá falando que é uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. Tendo em vista que a palavra besta em profecia significa poder religioso ou político, a gente conclui que a primeira besta representa um poder religioso e a segunda besta um poder político. Então, Apocalipse 13 menciona a união dessas duas bestas, formando um poder político-religioso. Estudando a fundo as profecias, chegamos à conclusão que a primeira besta representa o sistema religioso papal e a segunda besta, os Estados Unidos da América. E agora, a gente está falando de besta, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é a marca da besta? Na palavra de vocês, nas palavras de vocês, o que é a marca da besta para você? Para mim, é aceitar o domingo. Para você aceitar o domingo. Para mim, a marca da besta é a seleção, tipo assim, dos que seguem Deus e dos que não seguem. Os que seguem Deus e que não seguem. Para mim era mais ou menos isso que o Dudu falou, que eu já ouvi dizer que era a guarda do domingo. No caso, o falso guarda da lei de Deus. Certo. Bom, a marca da besta, no meu ver, vai ser meio que, como o próprio nome diz, uma marca que terá naquelas pessoas que vão recusar a Cristo, né, no fechamento da porta da graça, que aí vai ser, sei lá, o povo de Deus e o povo de Satanás. E aí vão ter, né, a marca de Deus ou a marca da besta. E essa marca da besta
ela é basicamente a gente recusar a Deus e a gente seguir fazendo a nossa própria vontade, satisfazendo os nossos prazeres carnais e não dando ouvido ao espiritual. No meu ver, é isso. Então, tem um escritor, Morris Vender, que ele escreveu assim, ó: a marca da besta é a adoração própria, é a salvação pelas obras. A marca da besta é tentar salvar-se a si mesmo, seja dos seus pecados do passado, dos seus pecados atuais ou do mundo de pecado. Por qualquer obra que possa fazer o selo de Deus, que é o oposto da marca da besta, que é a adoração a Deus, a chegar-se a Ele, cair de joelhos diante dEle, em total dependência e aprender a confiar nele. Então, como vocês falaram aí, cada um falou de um jeito, mas a marca da besta se refere, então, à adoração. Para vocês terem ideia, essa marca da besta, ela é mencionada 7 vezes no Apocalipse. Apocalipse 13, 16, 17, 14, 9, 9, 11, 16, 2, 19, 20 e 24. 4 dessas ocorrências aparecem na parte central do livro, que é o capítulo 12, versículo 14, que é introduzida por uma visão da Arca do Pacto que contém os 10 mandamentos. Então, o povo remanescente, que somos nós, é identificado como aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, ou seja, a fé em Jesus. Então, depois de João descrever essas duas bestas que perseguem a igreja de Deus, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra, ele descreve muito bem nesse Apocalipse 13. A primeira besta, ela ordena a falsa adoração e atividade perseguidora, se assemelha a do chifre pequeno de Daniel 7. Ele está falando aqui de profecia para vocês entenderem que não é exatamente uma pessoa como todo mundo, quase todo mundo acredita, né? Que é um poder, são 2 poderes, na verdade, que vão se unir. Então, a conexão com a profecia de Daniel mostra que a falsa adoração envolve uma tentativa de mudar os tempos de Deus e a lei dos 10 mandamentos. E o único mandamento dos 10 que faz referência ao tempo é o 4º, que assinala santificar o 7º dia. Historicamente, a tentativa de mudar o dia de adoração foi perpetrada pelo Papa, o poder romano que venera o domingo como dia de repouso ou adoração em lugar do sábado. Vamos falar agora outra coisa que a lição cita, que é o anticristo. E o que a Bíblia fala sobre o anticristo? Tem uma passagem de 1 João 2, 18 e 22 que fala: filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A segunda referência é em 1 João 4, 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Observe que os versos falam que o anticristo já está presente aqui no mundo. Ele não reconhece Jesus, que procede de Deus. Em outras palavras, negar a Cristo é agir com o espírito do anticristo. A última referência, 2 João 1,7. Nessa passagem, vemos que o anticristo que nega Jesus veio em carne. Diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Toda vez que a palavra anticristo aparece na Bíblia, ela encontra-se no contexto de menosprezar o ministério e a pessoa de Jesus. Então, o anticristo, ele nega 3 coisas em relação a Jesus: que ele é ungido, que ele procede de Deus e que veio em carne. Ou seja, esse anticristo nega Jesus. Falado isso, eu quero que vocês me digam quem vocês acham que é o anticristo. Acho que o anticristo, ele é o dragão, né, que se encontra lá no livro de Daniel, que nós adventistas acreditamos ser
no caso esse dragão, nós acreditamos que ele seja a junção de um poder religioso e o governo, assim como houve lá na Idade Média, né? E aí que vai começar a grande tribulação e etc. E eu acredito que esse poder seja o anticristo. Bom, eu diria que são... Bom, também como diz no verso-chave aqui, é o homem do pecado. No caso, como diz que surgem vários anticristos e são aqueles que negam a Jesus e tal, seriam também os falsos profetas. Certo. Mais alguém? O anticristo seria, no caso, as pessoas, né? As pessoas que o quê? Que negam, que não aceitam Jesus. Que não aceitam Jesus. Alguns teólogos, eles apontaram a perseguição dos cristãos encabeçada pela Igreja de Roma e interpretaram esses eventos como obra do anticristo. Vários historiadores, né, e inclusive o historiador Michael D. Sandler, declarou assim: Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, no século XVII, Bunyan, os tradutores da Bíblia King James e os homens que publicaram as confissões de fé de Westminster e Batista, e ele fala mais nomes, fala assim: todos foram testemunhas da posição do papado como o anticristo. Sem dúvida, o espírito do anticristo tem atuado no mundo, até mesmo por influência da igreja. Não se trata de criticar uma pessoa ou a igreja, não se trata de uma pessoa especial, mas de um sistema político-religioso corrupto que menospreza Jesus. E para vocês aí, o que é menosprezar Jesus? Com tudo que a gente vê aqui acontecendo. O que é menosprezar Jesus? Ser ingrato, né, pela morte dele. Tem mais coisa. Hoje a gente estava ali numa celebração de finados. Como a gente pode dizer que a gente está falando que é um poder político religioso? Como a gente pode fazer a relação de finados com o anticristo? Bom, como eu dizia a mesma coisa na lição passada também, sobre acreditar que os mortos vêm ou que eles vão direto para o céu, para o inferno, é um meio de enganação. Exatamente. Uma armadilha. Caso. O dia de finados, olha o que é o dia de finados. Eles estão ali para celebrar os mortos, né? E a gente acredita, e na Bíblia tem muitas referências a isso, que se a gente for celebrar o dia de finados, né? Se a gente crê que todo mundo vai para o céu, qual é a tarefa de Cristo mais nesse mundo? Se a gente acredita que as pessoas já estão no céu, porque Cristo vai voltar. Não ia ter lógica, não ia né? ter nem porque ele vinha, já que as pessoas que morreram já foram pro céu. Já foram pro céu. E aí eu vi alguém comentando na internet falando assim: gente, só para pensar. Se Jesus lá em cima, a gente foi pro céu encontrar Jesus quando a gente morre, e a gente está lá, todo mundo sabe que o céu é o quê? Bom. Aí chega Jesus e fala assim: Lucas, bora, você vai descer de novo. Você ia falar o quê, Lucas? Por que eu vi? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Então, por que a gente fala que as pessoas já estão no céu? Por que a gente já fala assim? Você acha que se alguém já estivesse no céu, né, ele falaria assim: não, volte, porque você não vai ressuscitar agora não, porque eu ainda vou voltar, entendeu? Antes as pessoas tentassem morrer para tentar ir para lá. Exatamente. Então, assim, a gente vê que é através desses enganos que o anticristo aparece. E agora nós vamos lá para os nossos versos de impacto. E eu quero que os meninos leiam aí para vocês os versos de impacto. Primeiro, está lá em Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vamos ver o que diz Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou o teu conservo e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Apocalipse 20:12.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E agora eu pergunto para vocês aí, o que esses versos falam? O que mais chamou a atenção de vocês aí? O que mais chamou a atenção assim foi o de Apocalipse 19:10, porque ali a gente vê até que os próprios anjos, que também são seres santos, eles são muito fiéis, né, e temente a Deus, porque quando, no caso, João, na sua visão, se prostra para adorar o anjo, ele mesmo fala para que ele não faça isso, e também passa a informação ali de que o testemunho de Jesus não é tipo a gente ter uma testemunha sobre algum acontecimento com Jesus ou coisa do tipo. Eu acho que isso também faz parte, mas a gente vê ali que o significado de que o povo de Deus guardará os mandamentos e terá o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus se refere a que o povo de Deus terá espírito de profecia naqueles dias. Bom, o verso de Apocalipse 19:10, ele explicando, ele tá falando, tipo assim, tá contando a história, né? Falando que era Pedro ou era João? João estava conversando com o anjo quando ele apareceu na frente dele, e ele já ia se ajoelhando para tentar adorar o anjo. Só que o anjo falou que ele era igual a João. O anjo falou que ele era igual a João e que ele não era digno de adoração. Ou seja, tá querendo dizer aqui que a gente só tem um adorador. A gente só tem que adorar uma pessoa, que é a Jesus Cristo. Exatamente. Deus. Porque se nem mesmo o anjo, que é mais próximo de Deus do que a gente não deve adorar. Apocalipse 20:12 diz assim, que os mortos se ajoelharam, ficaram diante ao trono, né? E aí eles foram julgados de acordo com que estavam no livro deles, né? Exatamente. Então, os mortos, eles ficam dormindo e na hora certa eles vão ser julgados, certo? E, Dudu, qual verso você gostou aí? Atos 1, 6, 7. Que eu entendi que só Deus sabe o dia que ele vai voltar. Que não adianta nenhuma pessoa querer saber o dia que vai voltar. Só exatamente. Ele sabe. Então, estavam perguntando a Jesus se era agora que ele purificaria a terra. Estavam perguntando a Jesus se era naquele tempo que ele ia restaurar o reino de Israel. E Jesus respondeu que não cabe a ninguém saber qual é o tempo, que só Deus sabia, né? Com a própria autoridade, foi Deus que fixou. Ou seja, nem mesmo Jesus sabe o dia. Exatamente. Então, assim, a igreja adventista, vamos falar outra coisa aqui que o pessoal confunde muito, né? A igreja adventista, ela reconhece Ellen White como uma manifestação especial do espírito de profecia, ou seja, dom de profecia para os nossos dias, assim como os profetas foram na época deles. Ela não é de forma nenhuma uma substituta da Bíblia, os ensinos dela. Ela mesma fala que seus escritos não seriam necessários se o povo estudasse a Bíblia. Veja o que ela fala aí, Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra da vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Está lá em Primeiros Escritos isso aí. Numa carta dela, a carta 130, ela falou assim, o Senhor deseja que estudemos a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Essa luz deve conduzir as mentes confusas à palavra, da qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então, serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Então, a última coisa que ela falou aqui, que eu peguei, ela fala assim, pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Então, Ellen White,
ela é uma profetisa e ela não contradiz a Bíblia, ela não substitui, os ensinos dela não substituem a Bíblia. Eles são uma forma de clarear mais sobre os ensinos. Por quê? Porque Deus viu a necessidade, porque o povo estava se corrompendo, Deus viu a necessidade de que uma profetisa surgisse para nos dar mais clareza sobre a Bíblia. Então, a gente está terminando aqui e eu queria perguntar para vocês aí, o que mais te chamou a atenção nessa lição, ou o que você não sabia e aprendeu, ou um conselho sobre esse tema para os outros adolescentes? Bom, um conselho que eu dou é para que a gente possa se empenhar cada vez mais em estudar a Bíblia, principalmente a questão das profecias, que são difíceis, né, da gente entender sem realmente estar orando e pedindo mesmo a Deus. Porque sem a graça dele, realmente fica muito difícil de entender as escrituras, né, de Daniel, de Apocalipse, enfim, as profecias, e que a gente possa se empenhar, né, em estudar mais essas coisas e que a gente possa ficar atento aos sinais que estão sendo mostrados, para que a gente possa associar esses sinais com as características que são mostradas na Bíblia em relação ao anticristo, né? Eu quero dar um conselho para vocês. Estudem mais a Bíblia, porque quando um anticristo, tipo uma pessoa chegar e ficar falando que ela é Deus, aí você já sabe. Através da Bíblia. Através da Bíblia. Profeta. Exatamente, Dudu. Bom, o que mais me chamou a atenção nessa lição, que eu não sabia também, que o anticristo seria, no caso, as pessoas, né, que não acreditavam em Jesus. Se tornaria um poder um poder político e religioso, né? Não é uma pessoa em específico como a gente acredita. Pode ser várias, né? É tipo uma legião. Exatamente, é um poder que se juntou. Bom, eu achei algo muito importante nessa lição, que é que a gente tem que explicar bem, quando você for espalhar ou pregar o evangelho, explicar bem para as pessoas, para que não seja distorcido o que elas falam, como no início da história lá da mulher que recebeu uma carta. Exatamente. Então, essa lição nada mais foi para que a gente coloque em prática a ideia de viver em Cristo. E o que é viver em Cristo? É exatamente o oposto de viver o espírito do anticristo. Pense na rotina de um dia comum em Cristo. No momento que o despertador toca, como seria você levantar da cama em Cristo, tomar o café em Cristo, ir para a escola em Cristo, fazer todas as suas atividades em Cristo? Então, meu conselho para vocês, adolescentes que estão conhecendo mais a palavra, vivam a vida em Cristo. E aí vocês terão ferramentas práticas para resistir à tentação de viver no espírito contrário, que é o espírito do anticristo. E lembrando, nós não podemos rotular qualquer pessoa como anticristo e tentar atrelar a vida de Cristo a isso. Paulo menciona o iníquo não para que o identifiquemos, mas para que pudéssemos estar preparados para qualquer coisa que ameaçasse nossa fé. Se nossa fé for forte, nós não precisaremos ter medo das mentiras, porque esse perverso que Paulo fala já foi vencido em Cristo, que está no controle e será vitorioso. Nossa tarefa, então, é estar preparado para a segunda vinda de Jesus e pregar também para que outras pessoas se preparem. Então, vivam a vida em Cristo. Até o próximo podcast, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito difícil da gente abordar. A gente tentou falar aqui de uma maneira fácil para vocês. Então, até a próxima.